convidá-los a abrirmos aí as nossas Bíblias. 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1. Vamos ler apenas o verso 13 e 14. O final aí de uma exortação paulina acerca da importância da firmeza, da fidelidade na prática do zelo. Paulo diz assim: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. No jornal O Globo, de 26 de março de 2017, foram divulgados alguns números do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Esses números mostraram que de janeiro de 2010 a fevereiro de 2017, 67.951 entidades se registraram na Receita Federal sob a rúbrica de organizações religiosas. Você ouviu quantas igrejas? 67.951 entidades. Dá uma média de 25 por dia. E dessas 25, diz o Instituto de Planejamento e Tributação, 20 são novas, ou seja, não são filiais, e nem congregações. Se a igreja que abrisse um trabalho, não entraria aqui o número, esse novo trabalho, essa nova congregação, nesses 20 aqui. No estado do Rio de Janeiro existem 21.333 CNPJs ativos de organizações religiosas. É um número absurdo. O que esses números aqui nos mostram? Muitas coisas. Fôssemos fazer aqui uma análise sociológica, teológica, nós veríamos e chegaríamos a muitas conclusões, mas uma delas é que nós temos mais e mais igrejas, mais e mais religião, num ambiente que já é religioso. E aí, quando a gente olha para essa pluralidade de igrejas que existe em nossos dias, ao nosso redor, que é uma coisa assim inacreditável, você vê que cada uma diz ser a detentora da bênção tal, da unção tal, do poder tal, dos privilégios espirituais. Cada uma arroga para si coisas assim. E nós ficamos nos perguntando, e principalmente aqueles que não são crentes, quem está com a razão? 20 novas igrejas por dia. Quem está com a razão? Qual é a igreja verdadeira? Existe uma igreja verdadeira? Existe? Se não existe, qual é a mais próxima da verdade? Qual é a mais correta? Ou pelo menos, qual é aquela que erra menos? Quais são as marcas de uma verdadeira igreja? É isso que vocês estão se propondo ontem e hoje? A pensar e a refletir quais são algumas características e marcas de uma verdadeira igreja. Que critérios nós devemos utilizar para chegarmos a respostas para essas perguntas?
Isso é muito importante de se pensar. Deixa eu fazer uma outra provocação. Hoje, os auditórios dominicais das igrejas, eles são ocupados por pelo menos 4 tipos de pessoas: membros, frequentadores, visitantes e usuários. Membros são aqueles que formalizaram o compromisso com a igreja local. São os membros. Mas também existem os frequentadores. São aqueles que, pelas mais diversas razões, optaram por não formalizar o vínculo com a igreja local que os membros formalizaram. Mas são pessoas que gostam da igreja. E que, em conversas com essas pessoas, você percebe que eles se consideram da igreja. E eles até se referem à igreja como minha igreja, mesmo que não seja membro da igreja. Membro, frequentador. E existe também o visitante. É aquele que é um frequentador esporádico. E esses visitantes, eles podem ser subdivididos entre curiosos, investigativos e curtidores. Os curiosos, eles vão conferir por que estão falando tanto daquela igreja. Quero lá ver o que é isso. Isso é o curioso. O investigativo é aquele que está em fase de transição de uma igreja para outra. Não é nem de uma igreja, nem de outra, está buscando ver para qual igreja ele deseja ir. E o curtidor é aquele que está apenas passeando ou mudando de áreas naquele domingo. Quem é você aqui? E ainda existem aqueles que são chamados de usuários, que querem o melhor de todos os universos eclesiásticos, de todos os mundos, sem compromisso. São pessoas que frequentam várias comunidades ao mesmo tempo. Vai em uma por causa do louvor, vai na outra por causa da palavra, vai numa outra ali porque o pastor é um cara disponível, fica assim, ó, de um lugar para o outro. De forma que nós não podemos confundir nos dias de hoje auditório com igreja. As pessoas presentes no auditório de uma igreja, elas são de todos os tipos. Você encontra cristão professo e cristão não professo. Você encontra cristão professo que não presta e não cristão que presta. Você encontra cristão professo em fase de amadurecimento e cristão não professo em fase de conversão. Você encontra no auditório cristãos professos que são joio e não cristãos professos que parecem muito com trigo, mas que ainda não é trigo. Então nós temos nos auditórios das igrejas evangélicas no Brasil uma mistura, uma variedade muito grande, de forma que duas pessoas lado a lado numa igreja não fazem necessariamente uma dupla de cristãos. E aí confunde-se conversão com adesão. Confunde-se ser cristão com frequentar igreja evangélica. Confunde-se seguir a Jesus no discipulado e comer o pão multiplicado. Tudo isso que eu estou falando aqui, como introdução à minha mensagem, e tantas outras coisas mais que eu poderia listar aqui e lembrá-los, tudo isso muda completamente, ou pelo menos radicalmente, o contexto das igrejas locais. Muda.
Uma coisa é o auditório da igreja domingo à noite. Outra coisa é a eclésia de Jesus. Uma coisa é o joio, outra coisa é o trigo. De forma que esse cenário, ele é extremamente desafiador. Hoje, mais do que nunca, faz-se necessário nós pararmos de quando em vez e pensar e refletir quais são as marcas de uma verdadeira igreja. E esse é o tema que nos traz aqui hoje. E ao meu ver, existe algo diante de todo esse cenário que não pode de jeito nenhum, de forma alguma, ser esquecido, passar despercebido. E é o que Paulo diz a Timóteo aqui. Paulo vira para aquele que era o pastor de uma das grandes igrejas, de uma das importantes igrejas daquela época, que era a igreja de Éfeso. Paulo vira para ele e diz assim: Timóteo, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Uma das palavras mais trágicas da Bíblia são aquelas que descrevem o povo de Deus nos dias dos juízes. Se você ler lá o livro de Juízes, você vai ver que tem um refrão que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. E o que acontecia? Cada um fazia o que achava mais correto. Cada um fazia o que entendia ser o correto. E essas palavras, elas descrevem a anarquia, a bagunça que era Israel nos dias dos juízes. E me parece que em nossos dias, nós vivemos, no contexto evangélico brasileiro, os nossos dias são marcados por uma anarquia semelhante. Algumas congregações e algumas pessoas, elas estão fazendo o que querem do evangelho. Elas estão fazendo as coisas do seu jeito. Uma igreja excomunga um homem por imoralidade, ele desce à rua e outra igreja não apenas o recebe, mas faz dele um oficial ali. E não quer nem saber o que aconteceu com ele lá. E um fator que contribui de maneira significativa para essa anarquia que existe no nosso meio é um negócio chamado na verdade, a ausência de um negócio, de um documento, de algo importantíssimo chamado de credos e confissões. Talvez você ou alguns aqui nunca tenham ouvido falar sobre credos e confissões. Nós vamos falar sobre eles hoje à noite. Isso aqui é fundamental para a saúde de uma igreja. E é o que eu vou tentar mostrar para você. Sem o auxílio dos credos e das confissões, cada um faz o que acha mais certo. Ou, em outras palavras, cada um faz aquilo de acordo com a sua interpretação da Bíblia. Porque, como dizia Lutero, a Bíblia, ela é a mãe de todas as heresias. E você sabe, eu sei, nós sabemos o que existe de loucura sendo praticado e pregado nos nossos dias com base bíblica, ou com base bíblica, é uma coisa absurda.
Esse é um dos motivos pelos quais existem credos e confissões. Guardar-nos, conduzir-nos, ajudar-nos na correta interpretação das Escrituras. Meus irmãos, grande parte dos problemas de uma igreja seriam evitados se os membros dessa igreja conhecessem o credo, as confissões de fé da igreja. Se a igreja adotasse, porque muitas não possuem, uma confissão de fé, um credo. O que seria um credo? O que seria uma confissão? O termo credo é uma palavra emprestada do latim que significa eu creio. O seu credo declara aquilo que você crê, que é mais importante para você. Ao longo da história, a igreja ela tem usado credos para resumir o que ela acredita que a Bíblia ensina. Por exemplo, existem credos famosíssimos, como o credo apostólico. Já ouviu falar dele? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Depois ele continua falando do Filho e do Espírito Santo. Existe o credo niceno. Existe a confissão de fé que a nossa igreja lá adota. A confissão de fé batista, londrina, de 1689. A confissão de Augsburgo. A gente poderia aqui falar de muitas coisas. Existe diferença entre um credo, uma confissão e um catecismo. O credo, geralmente, ele consiste em uma série de afirmações breves e sucintas. Começa assim, eu creio. E aí você vai dizendo o que você crê. Ou quando é um credo de uma igreja, ele começa dizendo, nós cremos nisso assim, assim. Um catecismo, ele usa perguntas e respostas para ensinar verdades. E uma confissão, normalmente, é uma exposição mais detalhada da verdade. Uma das grandes acusações contra os credos e confissões é a argumentação de que nós não devemos nos render a nenhum credo, simplesmente a palavra de Deus. E tem gente que diz assim, a Bíblia sozinha é suficiente para nos guiar, e os credos e confissões são palavras de homens. Uma vez, um pastor foi convidado para pregar num fim de semana, numa grande e antiga igreja. E ele estava sendo ali sondado para ser o pastor daquela igreja que estava em sucessão pastoral. Ele iniciou as suas pregações na sexta-feira, e no domingo pela manhã estavam lá todos encantados com as mensagens do pastor, com o próprio pastor. À tarde eles se reuniram e foi feito o convite para que ele se tornasse o novo pastor da igreja. Precipitado ou não, o pastor aceitou o convite com uma condição. A igreja teria que reunir-se, toda a igreja teria que reunir-se com ele todas as noites durante as próximas 2 semanas para, junto com ele, estudar a confissão de fé de Westminster. Capítulo por capítulo. Todo mundo aceitou numa boa. Segunda-feira à noite, estavam todos lá, a confissão de fé na mão, estudaram o primeiro capítulo, e quando acabou a reunião, todos se olharam, ficaram em silêncio e foram embora. Terça-feira, novamente a igreja reunida, a cena se repetiu, mas os diáconos e presbíteros já começaram a ensaiar alguma reclamação. Quarta-feira, depois do encontro, a liderança chama o pastor para conversar. Um homem influente da igreja
vira para o pastor e diz assim: pastor, eu não vejo muita importância, confesso para o senhor que eu não vejo muita importância em estudar esse negócio de confissão de fé. Essas palavras aí não são inspiradas por Deus, elas foram elaboradas por homens. Importante mesmo, pastor, é a Bíblia. E aí o pastor perguntou assim: aberta ou fechada? Importante é a Bíblia, aberta ou fechada? E aquele homem disse: aberta, claro. E aí o pastor perguntou: lida ou explicada? E aquele homem, já meio sem graça, disse: explicada, claro. E aí o pastor foi e deu o golpe final: segundo a sua interpretação ou segundo a interpretação da confissão de fé? Depois que todos silenciaram, o pastor disse o seguinte, e aí eu vou ler para vocês, essa história é verídica: ninguém pode somente ler a Escritura. Imagine se eu subisse ao púlpito e começasse a ler a Bíblia por um longo tempo e no final dissesse amém? A leitura das Escrituras requer uma interpretação. Quando a lemos, naturalmente interpretamos. Imagine os irmãos se cada pastor der uma interpretação particular. Imaginem a confusão. Uma igreja confessional não segue a interpretação particular de nenhum erudito, mesmo o mais preparado, mas ela segue o consenso. A nossa confissão, por exemplo, ela foi elaborada por cerca de 150 teólogos de grande erudição e piedade, num momento ímpar da história, os quais gastaram cerca de 6 anos trabalhando arduamente entre 9 e 16 horas de segunda a sexta, no maior espírito cristão, para produzir o que alguns consideram a mais harmônica interpretação das Escrituras desde os dias dos apóstolos, e guiou a pregação das poderosas doutrinas da graça, pelas quais Deus incendiou o mundo entre os séculos 16 e 18 com o seu evangelho. Se uma igreja da nossa estirpe não zelar pela sã interpretação da Escritura, ela certamente afundará. O que eu quero dizer para você é que ninguém lê a Bíblia de forma imparcial. Ninguém na face da terra tem uma compreensão perfeitamente pura da palavra de Deus. A interpretação teológica e ética das Escrituras não é feita dentro de um laboratório esterilizado. O que eu estou querendo dizer é que quando eu, você, a igreja, quando nós nos aproximamos das Escrituras, nós trazemos conosco um excesso de bagagem interna. Ideias preconcebidas a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito da vida, que nós estamos trazendo e vamos acumulando ao longo de anos pelas mais diversas fontes, porque nós aprendemos isso numa igreja ali, aprendemos aquilo outro na EBD, nós aprendemos dos nossos pais, de livros, de filmes, de sermões, de amigos, de familiares, de professores, da sociedade. Tudo isso e todas essas pessoas interferem na forma como nós olhamos para as Escrituras. Todos os seres humanos, sem exceção, eles são influenciados por alguém, por alguma coisa, quer para o bem, quer para o mal. É por isso que nós precisamos ter a sabedoria de analisar a Bíblia à luz de interpretações que vêm de fora de nós. Pedir ajuda de pessoas mais gabaritadas, mais competentes, mais estudiosas, mais piedosas.
pedir a ajuda delas para que elas nos ajudem a interpretar as Escrituras. R.C. Sproul, teólogo reformado que morreu há pouco tempo, ele disse: os nossos pontos de vista, eles precisam da caixa de ressonância e do esmeril vindos da pesquisa e da competência de outras pessoas. E é exatamente nesse contexto e por isso que entram os credos e as confissões. Foi exatamente isso que aquele jovem pastor desejou que a sua nova igreja entendesse, porque sem os credos e sem as confissões, a possibilidade de novas interpretações, de revelações e de maluquices dentro da igreja são imensas. Pensa no seguinte, vamos pegar os números que eu citei aqui no início da mensagem: 20 novas igrejas nascem no Brasil por dia. Imagine os irmãos que uma igreja evangélica aqui da cidade tenha um racha nessa igreja, e de uma vez só vem 23 pessoas congregar aqui. Isso acontece aos montes por aí. De repente um grupão vem de uma vez só, e lá eles acreditavam em doutrinas diferentes daquelas que vocês acreditam aqui. Não é possível isso? Dentro de pouco tempo, o que eles vão tentar fazer? Involuntariamente, sem maldade, mas nas conversas, nas aulas de EBD, o que eles vão tentar fazer? Qual vai ser a base de vocês para contestá-los? A Bíblia. A deles também é a Bíblia. Mas você vai dizer: nós aqui interpretamos a Bíblia assim. E eles vão dizer: mas eu já sou membro da igreja, eu interpreto de forma diferente. E aí? Como que vocês vão defender a fé e a doutrina que pastor Heber tem ensinado ao longo de anos aqui? Qual vai ser a base de vocês? E se eles já conseguiram influenciar outros aqui dentro? Vocês já imaginaram o tamanho do problema? É por isso que uma igreja saudável, ela tem uma confissão de fé. Para que quando surgirem problemas parecidos como esse, o pastor e a liderança vai poder chamar o irmão e vai dizer assim: na verdade, igrejas confessionais, elas fazem esse alerta quando a pessoa entra na igreja. Quando alguém entra lá na nossa igreja, a gente reúne a pessoa e diz assim: ó, você está recebendo aqui a confissão de fé da igreja. Nós aqui pensamos assim, cremos nisso aqui. E ela assina um documento agora, vai ter que assinar lá. Estamos revisando o estatuto e a partir de agora elas vão ter que assinar um documento. Lá na frente, se ela começar a ensinar qualquer coisa que é contrária à confissão de fé, se ela começar a defender qualquer doutrina que não cabe na confissão de fé, a gente chama a pessoa e diz: olha só, a nossa igreja ela é guiada, orientada por um credo que você recebeu quando você entrou aqui. Quando você chegou aqui, nós dissemos para você assim: nós cremos. Olha o credo aí. Cremos o quê? Nisso, nisso e nisso. O que você está falando não faz parte com o credo dessa igreja. A nossa confissão de fé, nós estamos confessando que a fé dessa igreja não bate com isso que você está falando. Os credos e as confissões servem para nos livrar de problemas doutrinários, teológicos, de relacionamento e muitos outros.
Agora a gente vai entrar no texto. Vamos olhar para o texto, vamos ler de novo, conquanto eu já tenha lido. Paulo diz a Timóteo: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Timóteo era de uma região chamada de Licaônia, que atualmente fica no sudeste da Turquia. E Timóteo era ali na região da Licaônia, de uma cidade chamada de Derbe. Timóteo era um bom discípulo do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que a comunidade da qual Timóteo fazia parte dava um excelente testemunho daquele jovem. Timóteo era filho de uma judia chamada de Eunice, neto de Lóide. Timóteo era filho de mãe judia e pai gentio, de forma que ele era meio judeu e meio gentio. Paulo escreve essa carta a esse jovem de uma prisão lá em Roma, chamada prisão Marmetina. E essa é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo aqui já estava idoso, preso, e os teólogos têm dito que essa segunda carta, ela é o testamento de um pai para um filho. Paulo teve ao longo da sua vida inúmeros relacionamentos. Paulo era um homem de muitas e importantes conexões. Para vocês terem uma noção, em Romanos 16, Paulo cita 26 pessoas. Ao longo de todas as suas cartas, Paulo cita aproximadamente 100 pessoas. De forma que Paulo não era um teólogo que ficava lá na Torre de Marfim elaborando teologia. Paulo era um pastor de almas. Paulo estava ali no meio do povo. E de todas as pessoas com quem Paulo se relacionou, sem dúvida que Timóteo era aquele mais próximo. E nessa carta, Paulo vai estimular o seu discípulo a perseverar, não importa qual fosse o custo. De forma que a carta ela é caracterizada pelos temas que tratam da perseguição fora da igreja e de falsas doutrinas dentro da igreja. E aí, em meio a tantas orientações, Paulo aqui dá um mandamento duplo a Timóteo. Olha aí, verso 13, ele diz: mantém o padrão das sãs palavras. Verso 14, guarda o bom depósito. Paulo está dizendo a Timóteo que ele o entregou uma forma ou um padrão de doutrina apostólica. Ele aqui não está se referindo à totalidade das Escrituras. Paulo está falando de um corpo doutrinário que ele confiou ao seu discípulo. Se você der uma olhada aí no capítulo 2, no verso 2, Paulo ordena a Timóteo que ele compartilhe esse padrão com outras pessoas. Ele diz assim: o que de minha parte ouviste, o padrão lá, o bom depósito, através de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e também idôneos, para que eles venham a instruir outros. Paulo está aqui se referindo ao resumo da sã doutrina que ele tinha enviado para Timóteo. Além desses textos aqui, nós encontramos outros textos bíblicos com a mesma ideia. Vamos olhar rapidinho? Dá uma olhada aí, 1 Coríntios capítulo 11.
Verso 2: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Aquilo que eu transmiti para vocês, o padrão, o tesouro doutrinário que eu transmiti para vocês. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Verso 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Só você virar uma página aí no capítulo 3, verso 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Essas tradições aqui não são apenas doutrinas ensinadas em suas epístolas. Existem tradições aqui que também foram transmitidas de forma oral pelo apóstolo. Então, gente, naquele tempo lá, em que muitos crentes estavam abandonando a carreira cristã, com medo da perseguição imposta aos cristãos pelo Império Romano, ou abandonavam o cristianismo vitimados pela sedução ali de falsos mestres. Num tempo em que vários estavam abandonando a fé cristã, Paulo vira para Timóteo e diz que ele deveria guardar intacto o conteúdo da fé apostólica. Paulo vira para aquele jovem pastor e diz que ele deveria aplicar toda a diligência, todo o cuidado na proteção daquilo que lhe foi outorgado, daquilo que lhe foi transmitido, da verdade que foi transmitida, passada para ele. Até porque um dia ele teria que dar contas daquilo que lhe foi confiado. A fé apostólica, o bom depósito, na linguagem paulina, é um tesouro depositado em custódia na igreja. Cristo confiou a Paulo, Paulo confiou a Timóteo. Timóteo deveria, como Paulo falou, confiar a homens idôneos. Tem que ser transmitido. Esse padrão de sã doutrina, Paulo diz que era um tesouro, que deveria ser muito bem guardado. Paulo diz a Timóteo: guarda o bom depósito. Esse termo guarda aqui é traduzido do verbo grego filasso, cujo sentido é proteger com a manutenção de vigia cuidadosa. Era o que faziam os guardas da prisão, era o que faziam os sentinelas, as sentinelas da cidade, os pastores ali nos campos ao proteger as ovelhas. Paulo diz: guarda, protege com uma manutenção, com uma vigilância cuidadosa. Quando você coloca um dinheiro no banco, você vai lá e deposita o seu dinheiro no banco. Você está confiando que o sistema bancário vai proteger a sua grana daquelas pessoas que poderiam apanhá-lo ilegalmente. A gente confia que o sistema bancário vai proteger o nosso dinheiro. Paulo está dizendo a Timóteo assim: Timóteo, eu estou entregando para você
um tesouro valiosíssimo, poderosíssimo. E eu espero que você o guarde, o proteja, como uma sentinela protege a cidade, como o pastor protege as suas ovelhas, como o guarda fica vigiando a prisão. Timóteo, eu tenho convicção de que você não vai modificar o bom depósito que eu estou lhe entregando. Guarda o bom depósito. Na antiguidade, o guardião de um tesouro, ele estava diante de uma responsabilidade sagrada. Sagrada. Então Paulo, ele está transferindo uma enorme responsabilidade para o pastor de Éfeso. E Paulo sabe que guardar esse bom depósito não é uma tarefa simples. Não é. Paulo sabe que Timóteo, ele é humano, ele é frágil. Paulo sabe que os adversários são fortes. Então, Paulo vira para Timóteo para estimulá-lo, para consolá-lo, e ele diz assim: você guarde o bom depósito que lhe foi confiado, mas você não está sozinho. Olha o que diz o verso 14, olha aí. Paulo diz: mediante, você vai guardar o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós. Paulo diz para Timóteo assim: se você for fiel, você não vai estar sozinho. Você vai ter ajuda. Imagine que o diretor do museu do Louvre, talvez, certamente o maior museu da Terra, imagine que alguém chegasse para você, o diretor lá, e falasse assim: olha, você vai vigiar as peças milionárias, as peças que não têm valor aqui do Louvre. Você vai ser o responsável. Você vai ganhar um bom dinheiro para isso. Você vai ficar aqui de vigia, e eu vou te dar aqui um canivete e um 38. E você vai vigiar. A segurança dessa fortuna depende de você. Um canivete e um 38. Todo mundo, todos nós, o mundo inteiro, você, eu, nós sabemos que se trata de algo impossível. Você não vai conseguir. Agora imagina que essa pessoa chegue para você e diz assim: olha, você precisa proteger essas obras de arte, muitas delas de milhares de anos atrás, e para te ajudar a proteger essas obras de arte, você vai ter a ajuda dos Vingadores, de todos os X-Men, dos heróis da DC. Fica mais fácil, não fica? Do que um canivete e um 38, né? As suas chances iriam melhorar consideravelmente, concorda? Agora, o Paulo vira para o Timóteo e diz assim: você tem uma responsabilidade de guardar o bom depósito, o tesouro que eu estou lhe entregando. Mas você não está sozinho. Você terá ajuda do Espírito Santo de Deus. Basta. É suficiente. Paulo diz: eu não estou deixando você sozinho. E Paulo, quando diz isso a Timóteo, ele diz isso a qualquer pregador do Evangelho. Ele diz assim: olha,
quando o bom tesouro, que é o corpo doutrinário, que são as verdades essenciais da fé cristã, quando elas são entregues a você, guarde-as, proteja-as. Vai ser difícil, mas você não vai estar sozinho. Isso será feito mediante o Espírito Santo que está em vós. Deus nos concedeu o Espírito Santo para nos auxiliar na preservação das verdades da sua palavra. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em vós. Eu estou encerrando. Algumas verdades finais. Primeiro, ao contrário do que pensam algumas pessoas, credos não acrescentam nada às Escrituras. Eles são simplesmente o resumo daquilo que a igreja acredita que a Bíblia ensina. É quando uma igreja se reúne e diz assim: nós cremos na Trindade. Vocês não creem na Trindade? Então está lá no credo de vocês: nós cremos na Trindade. Aqui nós cremos na Trindade. Proteger o bom depósito. Cremos nisso, cremos naquilo. Isso é um credo. Não adiciona nada à Bíblia. Segundo, os credos, eles servem como uma ferramenta de comunhão. Amós 3:3, o profeta diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Como que a gente pode ter comunhão se a gente pensa de forma diferente naquilo que é essencial? Porque tem coisas que não são essenciais, e aí a gente pode ter liberdade. Como disse lá um dos amigos de Lutero, no meio daquela confusão toda, ele disse: no essencial, unidade; no não essencial, liberdade; e em tudo, amor. Então, naquilo que não é essencial, a gente pode ter liberdade de pensar diferente. Agora, naquilo que é essencial, a gente não pode abrir mão. Precisamos pensar de forma semelhante naquelas doutrinas que são centrais à fé cristã. Doutrinas essas que estão muito bem definidas nos credos e nas confissões. Quem criou a confissão? Olha o que aquele pastor disse: 150 homens piedosos das mais diversas partes do mundo, durante anos, de segunda a sexta, estudando as Escrituras, eles chegaram a um documento. E graças a Deus, porque eles chegaram àquelas conclusões que defendem, que protegem e que guardam o bom depósito. Terceiro, o credo defende a igreja das heresias. Eu já falei disso aqui, mas eu vou falar de novo. Uma igreja onde os seus membros conhecem aquilo que creem. Nenhum aventureiro, nenhum grupo com ideias não cristãs vai ter vida fácil nessa igreja. Porque quando os membros são doutrinados, quando os membros conhecem as Escrituras, quando os membros sabem aquilo que creem, quando alguém levantar alguma coisa diferente, quando alguém falar alguma coisa que não precisa nem chamar o pastor, o próprio membro vai dizer: meu irmão, isso aqui está errado, porque não é assim, é assim, ele mesmo vai defender. Porque ele vai saber, ele vai estar sendo nutrido, alimentado. Esse foi um dos motivos pelos quais os credos surgiram, para proteger a igreja das heresias e dos erros doutrinários. Por fim, os credos, eles têm
um importantíssimo papel de instruir as pessoas. Por exemplo, lá em 1 Samuel, é dito que Deus se arrependeu de ter feito Saul rei. Está lá. Deus se arrependeu. A impressão imediata é que Deus mudou de ideia. Mas Deus não é imutável? E aí? Uma criança, um adolescente, que é educado desde cedo, na definição lá do breve catecismo, de um breve catecismo, ele a vida inteira ouviu que Deus não muda nos seus decretos, que Deus não muda nas suas decisões, que são irrevogáveis. Então, quando essa criança ouve esse texto, essa criança imediatamente vai perceber que existe a necessidade dela estudar um pouco mais para entender o texto. E ela vai evitar fazer falsas interpretações. Ela vai compreender que a falta de respostas naquele momento é devido à limitação dela de interpretar o texto. Ela vai perceber que existe alguma coisa mais importante que ela ainda não aprendeu e que ela precisa correr atrás. Certa vez, quando Moody, o grande evangelista Moody, ele estava visitando Londres. Um rapaz foi até o lugar, até a casa onde ele estava. E ali ele começou a conversar com Moody, e ele perguntou para Moody: o que é oração? O que é a oração? Eu não entendo o que significa oração. E enquanto Moody respondia a pergunta que foi feita a ele por aquele jovem, a filha de 9 anos do homem que hospedava o grande evangelista descia as escadas, e o pai chamou aquela menina e disse assim para ela: diga a esse jovem aqui o que significa oração. E aquela menina de 9 anos, com a sua voz meiga e infantil, disse: oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus, por coisas conforme a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Essa é a resposta à pergunta 98 do breve catecismo de Westminster para crianças. 9 anos. Uma vez eu recebi na minha casa um pastor, e ele chamou a filha dele, pastor Gilson. A filha dele devia ter lá uns, por essa idade aí, 9 anos. E ele começou a perguntar a ela assim: o que é isso? E ela: pô. O que é aquilo? E ela: pô. Foi respondendo tudo. Sendo doutrinada, catequizada, ensinada desde cedo. Catecismo, credo. E quando aquela menininha lá em Londres terminou de falar, Moody disse: eu não poderia ter dito nada melhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, num contexto onde existem milhares de igrejas afirmando ser a igreja correta, num contexto onde existem pessoas com ideologias as mais diversas frequentando as igrejas, num contexto onde os auditórios das igrejas possuem pelo menos 4 tipos de pessoas diferentes, num contexto onde as pessoas estão acostumadas a fazer o que elas querem com o Evangelho, num contexto como esse, uma igreja saudável é uma igreja que tem um credo, uma confissão de fé,
que defende as suas verdades, que defende a sua fé. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Eu encerro contando uma história que eu ouvi, acho que em 1992. Uma das primeiras vezes que eu fui à conferência da Fiel, pregou ali um homem chamado John MacArthur. E ele contou que quando ele era jovem, ele participava de Olimpíadas pela universidade a qual ele fazia parte. E numa determinada época do ano, eles iam para um estádio de futebol e vinha gente de tudo quanto é parte dos Estados Unidos. E o estádio ficava lotado. E ele fazia parte da equipe de atletismo da universidade dele. E ele falou que eles treinavam o ano todo para aquela competição. E ele fazia parte da equipe de revezamento de 4x100. Cada pessoa corre 100 metros. Ele corre 100 metros e passa um bastão para o outro que está na frente. Aquele corre mais 100 metros e passa o bastão para o outro. E ele conta que a equipe dele foi para a final. Televisão dos Estados Unidos ali, o estádio lotado, e começou a corrida. O primeiro correu muito bem. Passou para ele, que era o segundo. Ele pegou o bastão, correu. Passou para o terceiro, que correu, passou para o quarto, e eles estavam na frente, e eles iam ganhar. E o quarto parou. E todos os outros passaram, e eles perderam. E eles correram para perto daquele atleta para ver o que tinha acontecido. Rompeu um tendão, quebrou a perna, o que foi? E eles chegaram ali, o que aconteceu? Ele disse, nada. Hã? Nada. Por que você parou? Porque eu quis. Mas como assim? Porque eu quis. Eu quis parar. Não estou me entendendo. Como assim? Nós trabalhamos e treinamos meses para estar aqui. Nós investimos muito tempo das nossas vidas para estar aqui. Você parou? E aí ele disse assim, e isso tem me inspirado ao longo dos anos. Ele disse, muito mais triste é quando alguém passa o bastão do Evangelho para você e você para e você não passa para frente. Paulo disse para Timóteo, eu te entreguei um corpo de doutrinas. Eu passei para você, eu estou morrendo, eu estou aqui preso, Nero vai me destruir. Mas eu passei para você um conjunto de verdades. Guarde e passe para homens idôneos e fiéis. Porque pessoas dependem dessas verdades para chegar ao céu. Que esta igreja passe adiante o evangelho que aqui tem sido pregado, guardando o bom depósito, o tesouro que aqui tem sido ensinado. E uma das ferramentas, um dos grandes instrumentos para que isso possa acontecer são os credos, são as confissões. Marca, característica de verdadeiras igrejas.